Muito bem, pessoal. Boa noite para vocês. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com todos vocês e com o nosso palestrante dessa noite, o psicanalista Cláudson Mello. E para a gente é um motivo de muito orgulho termos o Cláudson aqui, porque ele foi o nosso aluno. Ele saiu do forno esses dias, tá? E ele está aqui hoje, não como aluno, mas como um psicanalista, e está representando toda a sua turma, né? Pensa na turma esforçada, pensa na turma comprometida, mas o Cláudson é um aluno fora da curva. Eu estou falando isso porque é uma verdade, pessoal, é uma pessoa estudiosa, que busca mesmo, que tem sede, que só aquilo que foi apresentado para ele não é o suficiente, tem que ir atrás, tem que buscar mais informação, ele aprofunda e mergulha muito. É um psicanalista que, com certeza, qualquer um que for atendido por ele vai sair satisfeito, tá? E nós somos muito satisfeitos de ter ele como um colega, como um parceiro de trabalho e hoje aqui como um palestrante e daqui a pouco tempo, se Deus quiser, como um professor. Nós do Instituto Âmago, nós valorizamos muito os nossos, né? E é por isso que sempre que a gente faz um evento aqui, a gente gosta de estar chamando aqueles que estudaram e cresceram com a gente. Estou aqui, Cláudson, no segundo dia da Conferência Psicanalítica Casos Clássicos de Freud, onde no primeiro dia Alexandre Simões apresentou o caso Dora e hoje eu vou apresentar o caso Homem dos Lobos. Sou estudante de psicanálise e estou hoje aqui para que possamos compartilhar mais um caso, que é o caso do Homem dos Lobos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Lúcio, que é uma honra estar aqui hoje, compartilhando com os amigos, com os colegas de classe, com os professores, com a Marlene, que me acompanhou durante as terapias, também a Cris, todas elas foram excelentes na minha formação. E também agradecer aos colegas que compartilhamos aí nessa jornada de aprendizagem, trocamos muitas experiências, né? Então, estou aqui muito orgulhoso de poder estar também representando todos os nossos colegas. No contexto histórico, nós temos aqui Freud com a teoria da sexualidade, em que Freud vai trazer algo que, para o momento, era bem complicado, porque o sexo era tido apenas para a reprodução, e aí ele traz uma vertente onde a sexualidade ela começa, ela tem um trajeto maior e ela começa desde a infância, né, dos primeiros dias de vida. Então, nesta obra Moral Sexual Cultural e a Nervosidade Moderna, nós teremos todo o desenrolar dessa sexualidade e os preconceitos que a sociedade trazia ali naquela época. Também tem a questão que Freud, com isso, passa a romper as ciências da época para, assim, trazer a psicanálise como algo de grande importância e mudança na forma de enxergarmos a psique, não mais como algo biológico tão somente, mas como algo da energia psíquica. É importante deixar claro, na análise do Homem dos Lobos, o que Freud vai tratar no caso. E ele deixa claro, num relato logo no início deste caso, que ele resolve publicar não a história completa da enfermidade do Homem dos Lobos, mas e nem do tratamento e seu restabelecimento, porque essa tarefa lhe pareceu tecnicamente irrealizável e socialmente inadmissível. Então, ele reduziu aquilo que seria o caso mais amplo, vamos assim dizer, do Homem dos Lobos. Ele traz que essa questão de diversos diagnósticos, né? Antes dele, já alguns analistas, alguns psiquiatras já acompanhavam o Homem dos Lobos
E não só com ele, né, mas com outros casos, os diagnósticos eram variados e sucessivos. E aí ele traz também essa questão de que ele identificou a neurose obsessiva, mas que não se curou totalmente. Então, se a gente pensar aqui na cura, este é um caso que a cura não é perfeita, né? Ele deixa claro isso, e é bom a gente tratar aqui que em diversos, até hoje, né, há diversos artigos e há muita diversidade de diversas áreas do conhecimento onde trata o homem dos lobos. Então, a gente vai ver aí títulos como O Homem dos Lobos e a Atualidade da Incerteza Diagnóstica, O Caso Paradigmático de Homem dos Lobos, O Homem dos Lobos e a Querela dos Diagnósticos, da cena primária ao fim de análise. Ou seja, são várias abordagens onde vai trazer a dificuldade desse diagnóstico, se houve cura, se não houve, a dificuldade da cena primária, que mais tarde nós vamos ver o que significa isso, o sonho em si, a simbologia, há muitas questões, muitos artigos científicos publicados que vale a pena a gente se debruçar e não ter uma visão fechada. É importante, então, para um caso complexo, imaginar que é possível ter, sim, diversas possibilidades de diagnósticos e tratativas. Então, se a gente pensar em algumas teorias como a complementariedade, o princípio da incerteza, são teorias que podem ser aplicadas ao caso do Homem dos Lobos. Então, quem foi o Homem dos Lobos? Ele é Sergei Pankanhev. Ele nasceu em 24 de 12 de 1886, na Rússia, e viveu até os 92 anos. Era uma aristocrata, estudava direito, e acabou por se tornar uma pessoa pública na comunidade analítica. Foi a vida toda, durante 60 anos, acompanhado por diversos especialistas. Passou por diversos sanatórios, e aí por 60 anos foi acompanhado por, quase sem interrupção, por diversos psiquiatras, psicanalistas. E antes de Freud também já havia sido acompanhado por alguns, pelo menos 4. Nós temos aqui, então, a cronologia da vida de Pankanhev, onde muito cedo ele tem algumas experiências. E eu trouxe aqui também as fases psicossexuais para que possamos ter um referencial onde cada evento aconteceu e em que fase ele estava, e porque Freud vai falar que vai regredir para a fase anal, vai ter tal experiência na fase fálica. Isso tudo é importante, porque para o psicanalista, saber se há algum trauma e se algum registro, algum fato deixou trauma, em que fase foi, porque daí a gente pode identificar se houve algo a ser trabalhado, onde o adulto, né, como foi Pankanhev depois, com 23 anos, foi acompanhado por Freud, de tratar na fase onde o fato aconteceu. Então, nós vemos aqui, com 1 ano e meio de idade, aconteceu a cena primária. O que foi essa cena primária? O pai e a mãe de Pankanhev estavam fazendo relações sexuais, era um sexo com coito anal, e ele viu isso com 1 ano e meio de idade, e ele estava na fase anal. Isso vai ter implicações na análise de Freud. Há um período que ele passa ali, começa na fase fálica, de mau comportamento e se estende até os 8 anos de idade. Vai ter sublimações, onde há o sadismo, sublimação de cunho religioso, depois militar, e esse de religioso dura um tempo grande, ali por volta de 4 anos até os 10 anos, onde ele faz coisas bem curiosas, né? Daqui a pouco a gente vê isso também.
E antes de Freud, ali em 1906, ele passa a ser acompanhado por diversos psicanalistas, né? Diversos. E ali por volta de 1906, ele passa a ser acompanhado por diversos psiquiatras. O que um autor diz que ele, nesse período, passa a ser um neurótico dourado, né? Passeando por vários países, andou mais ou menos uns 4.500 quilômetros e sendo consultado, analisado por diversos psiquiatras. Só a partir de 1910 ele é acompanhado por Freud, já com 23 anos de idade. E foi acompanhado por 4 anos e meio. Vamos, então, analisar alguns fatos interessantes, né? Então, com 1 ano e meio, houve a cena primária, e com 3 anos e 3 meses, a sua irmã o seduz e passa a mão nos genitais de Pankanhev, faz brincadeiras com a bunda dele, e também com 3 anos e meio, um avô paterno conta a história do lobo e o alfaiate. Essa história, segundo Freud, é significativa e tem aí elementos, simbologias que também remetem depois ao sonho, que acontece com 3 anos e meio, e com uma reprimenda da babá, depois de Pancanhev ser seduzido pela irmã, ele começa a se masturbar e faz isso na frente da babá, como a babá se chama carinhosamente Nânia, e ele queria que ela também o tocasse. Só que a babá o repreende, e isso gera alguma coisa negativa que daqui a pouco a gente vai ver também. Com 3 anos e meio, ele tem um sonho, que é o sonho que dá aí ao caso do Homem dos Lobos. É significativo a gente falar que, depois dos 10 anos, todo professor de Pankanhev teve um papel relevante na substituição da figura do pai, como sendo alguém de importância na vida de Pankanhev. Vamos ao sonho. Sonhei que é noite e estou deitada em minha cama. Ela ficava com os pés para a janela. Diante da janela havia uma fileira de velhas nogueiras. Sei que era inverno quando sonhei, e era noite. De repente, a janela se abre sozinha, e vejo com grande pavor que na grande nogueira diante da janela estão sentados alguns lobos brancos. Eram 6 ou 7. Os lobos eram inteiramente brancos e pareciam antes raposas ou cães pastores, pois tinham caudas grandes como as raposas e suas orelhas estavam em pé como as dos cães, quando prestam atenção a algo. Com muito medo, evidentemente, de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. Minha babá correu até a minha cama para ver o que tinha acontecido. Por algum tempo até eu me convencer que tinha sido apenas um sonho. Tão nítida e tão natural me pareceu a imagem da janela se abrindo e os lobos sentados na árvore. Finalmente me tranquilizei, me senti como tendo escapado de um perigo e tornei a dormir. A única ação do sonho era a abertura da janela, pois os lobos estavam sentados bem quietos nos galhos da árvore, sem qualquer movimento, à direita e à esquerda do tronco, e olhavam para mim. Era como se dirigissem para mim toda a sua atenção. Acho que este foi o meu primeiro sonho angustiado. Na época, eu tinha 3, 4, no máximo 5 anos de idade. Desde então, e até os 11 ou 12 anos, sempre tive medo de ver algo terrível nos sonhos. Então, este sonho é algo que acontece por volta aí de 3 ou 4 anos, mais ou menos. E este sonho vai ser significativo porque alguns elementos vão fazer parte desse sonho. Porque lobo branco? Porque a nogueira, onde há associações de rabo de raposa,
Por que que o lobo está parado? Por que olha fixamente? Tudo isso vai fazer grande diferença na análise. Então, toda essa simbologia vai ser tratada por Freud mais à frente. Toda essa simbologia vai ser analisada por Freud em diversos contos, outros sonhos e também pela cena primária. Tudo isso vai ser analisado, todos os símbolos serão analisados por Freud através de contos, contos de fadas, outros sonhos, como a irmã dele brincava com Pancanhev, com histórias de lobos, e tudo isso associado à cena primária. Freud diz que cada evento mental é causado pela intenção consciente e inconsciente, e é determinado pelos fatos que o precedem. Então, tudo que está ali gravado no inconsciente, há algo que é determinístico, algo que aconteceu de fato. Então, esse sonho que Pancanhev teve relaciona-se a fatos do passado. E aí está registrado no inconsciente. Pancanhev relata o que ele sentiu no sonho, como ele sentiu, medo até quando, então já está no nível de consciência. Nós temos, então, esses elementos advindos de sonhos, que, no caso de Pancanhev, tem a ver com associação com um livro que a irmã dele mostrava para Pancanhev, que tinha um lobo com as garras voltadas para frente, ele estava em pé e com a boca aberta, como que se fosse devorar alguém. Então, há uma ligação forte aí, porque Pancanhev tinha muito medo de ser devorado por esse lobo. Tanto que a irmã dele, quando mostrava, ele saía correndo, ele ia atrás, ele gritava. Então, existia um pavor enorme quanto à maldade, essa crueldade da irmã dele. Existe uma história que o avô paterno contava, que é do lobo e o alfaiate. Como é essa história? O alfaiate estava lá trabalhando, de repente, a janela estava aberta, e o lobo pula essa janela, um lobo pula essa janela e tenta devorar o alfaiate. O alfaiate tenta afastá-lo, ele não consegue, de repente esse lobo vira, ele pega na cauda do lobo e arranca a cauda do lobo. O lobo sai correndo desesperado. Mais à frente, o alfaiate passeando vê vários lobos no caminho e ele sobe numa árvore. E aí os lobos tramam pegar este alfaiate. O lobo que havia pulado dentro da casa identifica o alfaiate e procura bolar um plano para pegar o alfaiate. Então ele disse: eu vou ficar embaixo e vocês, outros lobos, vão subir em cima de mim para que possamos alcançar o alfaiate. O alfaiate lá de cima, quando vê para baixo, olha que o último lobo, aquele que está na base, é o lobo sem rabo e grita: pega o lobo que sem rabo. Esse lobo assustado sai correndo e os outros lobos caem. Então, dessa história, há uma ligação com o sonho, onde aparece a árvore, que é a nogueira, que Pancanhev relata do sonho, aos lobos que, de alguma forma, sobem na árvore, e há também a janela, né? Quando o lobo pula na janela. No sonho, não há movimento. E Freud vai explicar essa distinção, movimento e paralisia, né? Esse oposto aí. Há também o conto do lobo e os sete cabritinhos. Este é um outro conto que contaram para ele, possivelmente seu avô também. Resumidamente, nessa história, a mãe dos cabritinhos vai para a cidade, mas antes de ir, ela fala para os cabritinhos: cuidado, vocês não abram a porta para ninguém, vocês vão me identificar.
pelas minhas patas brancas e pela minha voz suave. Então, a mãe vai até a cidade, os cabritinhos ficam em casa. Daí chega um lobo tentando enganar os cabritinhos para devorá-los. E aí ele coloca as suas patas, e daí ele coloca as suas patas na janela e fala: abra a porta, é a mamãe que quer entrar. E aí os cabritinhos olham a pata e falam assim: você não é a mamãe, você tem patas pretas, e nossa mamãe tem patas brancas. Então ele vai até a cidade, onde há uma padaria, pede para o padeiro jogar farinha nas suas patas e para que ele possa enganar os cabritinhos. Chegando lá, novamente na casa onde haviam os cabritinhos, põe as patas e fala: abra a porta, é a mamãe. E aí eles falam: a mamãe não tem uma voz grossa igual a sua, você não é a mamãe. Ele procura giz, engole o giz para ficar com a voz suave e volta lá e tenta iludir os cabritinhos. Dessa vez ele consegue. E nisso ele devora 6 cabritinhos. Um se esconde numa caixa de relógio. E depois disso a mãe volta e vê que um cabritinho está lá e ele conta toda a história. Então eles dois vão atrás para ver se acham os cabritinhos, ou o lobo que havia devorado os cabritinhos, e aí acha esse lobo deitado, dormindo profundamente, roncando, em uma árvore. Então a mãe tem um plano de cortar a barriga do lobo, tirar os cabritinhos e costurar essa barriga. Colocar pedra e costurar a barriga do lobo. Isso, a mãe tira os 6 cabritinhos, coloca a pedra no lugar, costura a barriga do lobo e vai embora com seus cabritinhos para casa. O lobo, quando acorda, acorda com uma má digestão e fala: nossa, essa comida estava tão boa quando eu a devorei, agora ela está me fazendo muito mal. E vai para o rio tomar uma água. Chegando lá, ele tropeça e cai e morre afogado. Quais são os itens que são comuns do sonho? A árvore, onde o lobo descansa, depois de ter devorado os cabritinhos, a pata branca, e aí tem uma extensão aí para o lobo branco, e o número de lobos, que no sonho, Pancanyave fala 6 ou 7 lobos. E aí 6 seriam os 6 cabritinhos devorados, mais 7 seriam o total de cabritinhos. Agora, também a história da raposa, onde a raposa, Renate, tenta pescar peixe usando seu rabo. E nisso, o rio onde ela se encontrava estava muito frio, então o rabo se congela e cai. Nessa história, há uma ligação, assim como a do lobo e o alfaiate, onde há uma perda do rabo. E aí seria uma perda do falo, traria uma perda do falo, onde traria uma angústia da castração. E a história da Chapeuzinho Vermelho, ela é parecida com a história do lobo e os 7 cabritinhos, onde há a devoração, há o corte da barriga, a retirada dos que foram devorados, substituição por pedras e morte do lobo. Aqui da Chapeuzinho Vermelho, a morte é pelo caçador, né? A história original de Chapeuzinho Vermelho não é assim, mas a história já conhecida naquela época era essa, onde o caçador aparece e corta a barriga do lobo e tira a vovó e a Chapeuzinho Vermelho. Então, no livro, a associação do medo de ser devorado pelo lobo, o que se traduz é ser devorado pelo pai. Algo parecido como a mãe sendo devorada pelo pai. Também essa devoração aparece na história do lobo e os 7 cabritinhos, onde o lobo devora 6 cabritinhos, e na da Chapeuzinho Vermelho, onde o lobo devora a mãe e a vovozinha. No lobo e o alfaiate, os lobos trepam uns sobre os outros. Teria uma associação com o pai, trepa com a mãe.
E, por fim, o pai gostava de ter uma brincadeira de cunho afetuoso, isso é muito comum, né, nas famílias. O pai fala assim, eu vou te pegar, eu vou comer sua barriga. E isso tem a ver com essas duas histórias do lobo e sete cabritinhos, e o lobo e a Chapeuzinho Vermelho. E também com a história da Chapeuzinho Vermelho. Então, tem essa história da devoração, do querer comer, e essa brincadeira que o pai fazia com o Pancanheve, o homem dos lobos. Isso tudo relacionado à cena primária, né? Então, todos esses elementos remetem à cena primária e o sonho vem da cena primária também. Então, isso é um ciclo, né, que fecha toda essa a ligação entre o sonho, os contos, a brincadeira da irmã, a brincadeira do pai, e todos esses elementos fazem parte desse inconsciente que trata aí com traumas e relações com essas muitas histórias e brincadeiras. Então, Freud diz que as neuroses são determinadas pela história de amor do indivíduo. Então, é algo que já aconteceu. Vamos ver aqui a castração, que é o medo do pai. A gente, primeiramente, vê que Pancanheve, ainda com 1 ano e meio, segundo o relato de Freud, na verdade, a história contada por Freud, mas relatada por Pancanheve, que ele diz que lembrou que a mãe teve prazer ou satisfação com aquela relação. Então, ele percebeu isso quando a mãe olhou para ele. E também é representada pelos seguintes elementos. A visão de duas garotas, uma garota é a irmã dele, que estavam urinando. E aí ele vê biologicamente que as meninas não teriam falo e os meninos sim. Ele faz essa distinção. A partir disso, ele começa a ter consciência de que é diferente as meninas dos meninos. Há também a ameaça da Nânia, que é a babá, quando Pancanheve se masturba na frente dele. Isso gerou um certo trauma nele, porque ela disse, se você continuar fazendo isso, vai virar uma ferida. E essa ferida seria algo que ele viu nas meninas. A interpretação que uma governanta que acompanhou Pancanheve ali no início da sua vida, é uma governanta inglesa que ela brincou que aqueles bastões de açúcar poderiam virar serpentes, e associado a isso a lembrança que o pai havia feito em pedaços uma cobra, né? O pai dele, com uma madeira lá, despedaçou uma cobra, e também associado ao conto do lobo e o alfaiate e a raposa. Isso tudo tem a ver com a castração. E daqui, dessa questão dele ter satisfação com a mãe e ter uma possibilidade de ter uma relação de prazer como a mãe teve. Então, aqui a castração, ela vem desses elementos, esse medo de perder o falo, né? Seja pelo pai, que despedaça a cobra, e será que ele vai despedaçar também o meu falo, né? A governanta com essa brincadeira, a ameaça da Nânia, e ver as garotas é algo curioso, assim, ao mesmo tempo que ele tem uma clareza de que as meninas são diferentes dos meninos, ele tem esse medo de perder o falo. O lobo perde o rabo, representando o falo. A raposa perde o rabo também, representando o falo. E por que da fobia dos lobos? No sonho, há a ativação da cena primária, onde o lobo pode devorar o garoto que sonha. Só que o lobo fica parado, fica quieto.
Diferentemente do lobo, da história do lobo e o alfaiate. Freud aqui traz a relação movimento parado. São opostos, mas que significantes e interessantes. A partir do momento que Pancanev reconhece que a mãe teve prazer, que há uma distinção biológica entre meninas e meninos, e que ele poderia ser possuído pelo pai, assim como foi pela mãe, há uma repressão, ou seja, uma recusa do desejo de satisfação sexual com o pai, que seria uma satisfação homossexual. E isso gera uma angústia, essa recusa do desejo de satisfação. Nisso traz a fobia de lobos, porque a associação pai-lobo, o pai seria o lobo. Então, o lobo que devora, o lobo que olha, o lobo que trepa, o lobo que está ali presente, olhando, querendo algo, né? E então essa fobia que Pancanev vai ter de lobos e depois de leão traz esses elementos como sendo constitutivos para formar essa angústia e depois a fobia de lobos. Vamos ao complexo de Édipo. O complexo de Édipo, para o menino, apresenta-se de 3 formas distintas. Primeiro, o pai é amado como um ideal. Então, o pai é aquele ser que deve ser imitado, idealizado como alguém que traz uma referência positiva, né? Que deve ser seguida. Ou odiado como rival, neste caso, é porque o menino se interessa pela mãe, e daí ele tem o complexo de ser talvez aí castrado ou ter algum prejuízo por desejar a mãe, e desejado como objeto sexual, que aqui no caso seria algo voltado para o homossexualismo. Quem traz essa definição é Nasio, no seu livro O Prazer de Ler Freud. Como o Édipo se apresenta nesse caso dos lobos, né? O mais comum é que o menino se apaixona pela mãe, sofre ameaça de castração pelo pai e desiste da mãe e passa a se identificar com o pai. Então, isso é o mais comum. Em Pancanev, o Édipo ele primeiro ama o pai como ideal e depois o deseja como um objeto sexual. Nesse desejo, a gente já viu que há aquela repressão, gera angústia e gera fobia de lobos. Então, assim, ele não se realiza, mas há esses 2 elementos aqui, que ele primeiro ama o pai como ideal e depois o deseja como objeto sexual. Por conta da governanta que trouxe uma certa ira de Pancanev, porque essa governanta não gostava da babá, que Pancanev gostava demais, ele passou a ter uma irritabilidade muito grande. A fase que ele estava já era a fase fálica, e acontece que ele passa a ter uma regressão para a fase anal, sádica anal, onde ele passa a sublimar em cima de animais pequenos, insetos, lagartas, ele passa a cortar esses animais, pequenos animais. E há uma outra questão aí, que ainda sobre os animais, ele ouviu da Nani, a babá, que ele era o mais novo e ele era o mais querido dos seus pais. Mamãe e papai não podem ter mais bebês, porque eu deixarei de ser o mais amado. E isso ele também transferiu para os pequenos animais. Essa questão de maltratar os animais começa ali com 4 anos e passa a ter menor relevância quando ele começa a ter uma sublimação de cunho religioso, mas ainda existe e só vai acabar quando o tutor alemão, quando ele tinha 10 anos de idade, o Pancanev tinha 10 anos de idade, o tutor alemão disse que isso não é uma coisa boa de se fazer e tal, e ele, como tem esse tutor como um substituto do pai, uma referência, ele deixa de fazer, então acaba aí, com 10 anos.
Aqui, muitos animaizinhos sofreram na mão de Pankanieve. Nossa, muitos. A sublimação de cunho religioso aconteceu a partir do momento que Pankanieve passa a ouvir histórias da Bíblia através da Nânia. Isso foi uma ideia da mãe, porque ele ficava muito irritado depois que a governanta, né, deixou aquela raiva nele, e também porque no Natal queria ter recebido dois presentes, que seria do Natal e do seu aniversário. Ele faz aniversário dia 24 de dezembro. Por isso ele ficou muito irritado, e isso durou um longo tempo, até que a sua mãe trouxe a ideia de trazer a Bíblia, o estudo da Bíblia. A Nânia, a babá, ela quem contava as histórias. A sublimação de neurose de cunho religioso, ela se repetiu por um bom tempo, ela ficou durante vários anos, e ele tinha costumes como rezar longamente, fazer vários sinais da cruz, beijar as imagens dos santos que ficavam na parede, pegava uma cadeira e subia e beijava devotamente os pés dessas imagens, passava por todo o quarto beijando essas imagens. E tinha coisas do tipo curiosas, quando ele via na estrada, né, 3 montinhos de cocô, imaginando a Santíssima Trindade. E outra coisa muito curiosa, já aí com 6 anos de idade, ele passa a inspirar muito profundamente, como quem diz assim, estou inspirando o Espírito Santo, e expirava espíritos malignos, quando ele via pessoas pobres, aleijados, ou pessoas que estavam sofrendo. Isso tem a ver, segundo Freud, com ele ter tido pena do seu pai, quando viu seu pai fraco num sanatório. E aí, essas lembranças e associações com essas pessoas que estão sofrendo, ele passa a esperar muito forte para que ele não pegue aquilo, nenhuma daquelas doenças, ou passe a ficar aleijado, ou parar no sanatório como seu pai. Essa sublimação dura bastante tempo. Os fatos curiosos sobre a família de Sergei Pankaniev. Ele tinha um pai paterno que ele tinha uma certa paranoia, onde ele vivia como selvagem no meio dos animais. Também há 2 primos que eles tinham delírios de perseguição, e há vários suicídios na família dele, né? A irmã com 22 anos, ele com 20, a irmã só tinha 2 anos, era só 2 anos mais velha que ele. O pai, 2 anos após o suicídio da filha, também se suicida. E aí a mãe dele entra num luto interminável depois do suicídio da filha. A mulher, quando ele tinha 52 anos, também se suicida. E o avô paterno morreu como um alcoólico. Freud, por que não? Né? Eu li um artigo da FAPESP, onde Mário Eduardo Pereira e Siddhartha Ribeiro, um é psicanalista e o outro é neurocientista. Eles vão ter um papo sobre o inconsciente, que Freud disse lá no final do século XIX, início do XX, e que se comprovam com os equipamentos mais atuais, né, da neurociência. E um de grande relevância é que a maior parte do processamento mental está no inconsciente. E vários itens relacionados a sonhos. Assim, investir em sonhos é algo bem interessante. Se a gente pegar esse sonho do homem dos lobos, associar com aquele determinismo psíquico, onde há eventos que ocorrem, estão relacionados a fatos que ocorreram, temos aí elementos para serem trabalhados no setting terapêutico. Então, isso tem aí já comprovações da ciência moderna. Então, esses sonhos, eles são realizações de desejos, ou ação de realização de desejos, né? Ou traumas que ficam reprimidos, e que esses sonhos também são
caminho, é um caminho real para o inconsciente. Então, a gente não pode ignorá-los de forma alguma, assim como Freud não ignorou nesse sonho do Homem dos Lobos. Peguei como curiosidade aí o Freud como sendo um cara bem desprendido quanto às críticas, às perseguições, ao não ficar paralisado com algo não completo. E a gente vê isso nas obras dele. Ele tem um primeiro ciclo, depois um outro ciclo, e vai sempre evoluindo. Então ele coloca aí, é melhor resolver mal algo do que fugir disso, né? Então, assim, vamos lá ver no que dá, vamos botar para jogo. E foi o que ele fez com esse caso do Homem dos Lobos. Essa frase vem desse relato, né? Ele fala assim, isso aqui não é completo, mas ainda que não esteja totalmente resolvido, vamos pôr para publicar, né? Ele publica depois de algum certo tempo, acho que em 1914 estava pronto já, tudo redigido, mas talvez por conta da guerra, da Primeira Guerra, demorou um pouco a ser publicado. E também ele diz, né, esperamos apenas transmitir algo de novo aos pesquisadores que já adquiriram convicções por experiência própria com os doentes. Ou seja, eu não estou a fim de gastar energia ou tempo tentando convencer quem está contrário àquilo que eu estou empreendendo aqui. Há toda uma conjuntura de uma sociedade bem conservadora, onde Freud vai trazer questões da sexualidade infantil, onde a sexualidade era só voltada para a procriação, e a questão desejo e tudo isso, ainda na idade muito nova, era coisa bem complexa. E ele vai bater de frente com a ciência da época, porque ele estava querendo trazer a psicanálise como algo que é um estudo da psique que não está voltada para as questões biológicas tão somente, né? Mas sim da energia psíquica, onde há esse desejo, onde há repressão, onde há algo que quer emergir, e aí a cura pela fala. Bem inovador. E sobre a cura, né? Quando a gente fala, e aí, ele foi curado ou não? Eu vou trazer um relato que é do próprio Pankanhev, que ele diz assim, foi assim que, em vez de me fazerem bem, os psicanalistas fizeram mal. Assim é, como sabeis, a teoria. Freud ter-me-ia curado a 100%. As minhas recordações, o meu livro todo, baseia-se nesse pressuposto, razão pela qual a senhora Gardiner me mandou redigir as minhas memórias, para mostrar ao mundo como Freud curou o homem gravemente doente. Nada disso é verdade. De fato, apesar de um acompanhamento psicanalítico quase constante em cerca de 60 anos, Pankanhev estava ainda sujeito aos mesmos sintomas. Isso está no livro Os Pacientes de Freud, de Jacobsen. Este relato de Pankanhev faz parte de uma entrevista dada por ele a uma jornalista. Então, esse caso do Homem dos Lobos é um caso complexo, cheio de contradições, muitos relatos, como vocês já viram, cheio de muitos artigos científicos de diversas áreas do conhecimento, não só da psicanálise ou psicologia, mas da sociologia, antropologia, filosofia. Há material para se estudar aí para o resto da vida, né? Então, é interessante, quem tiver maior curiosidade, debruçar. Eu trouxe aqui todos os elementos que Freud também vai discorrer neste caso. Tem o caso da paranoia, onde o nariz dele cai, onde ele mete o dedo na árvore e o dedo fica pendurado, né, só pela pele, falando ali também da questão da castração. Há muitos elementos, muitos itens. Esse caso é um caso bastante longo, bem complexo, mas que vale a pena a gente se debruçar e trazer aí, talvez, para a nossa intervenção no set psicanalítico. Aqui, talvez, não precisaremos chegar no diagnóstico ou enquadrar o paciente dentro de uma DSM,
mas sim tratar diversos pontos, né, do caso. Algumas teorias, como a da complementariedade e do princípio da incerteza, vão surgir depois, Freud, e elas podem, talvez, entrar nesse contexto onde podemos ter vários diagnósticos e soluções pontuais para cada uma delas, por que não? Então, são coisas que podemos aí discutir para o futuro, melhor elaborar tudo isso. E as referências bibliográficas estão aí dos livros, depois será disponibilizado o material onde também há artigos científicos em cada slide onde há citações. Então, tenho o prazer de ler Freud. Também o livro onde Freud conta o caso do Homem dos Lobos, onde tem, além do princípio do prazer, e também o livro Os Pacientes de Freud, de Jacobsen. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e que possamos aí crescer nessa jornada psicanalítica. Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns, né, pelo desafio que você aceitou, pelo tema que você trouxe, que foi muito rico, e também agradecer a todos que ficaram até esse momento com a gente. Não está acabando, viu, pessoal? Podem chegar a pergunta no Cláudio, que ele está doidinho para responder. Tá bom? É isso. Quem tiver pergunta pode fazer, gente. Fica à vontade. Aula recheada de conteúdos. Foi ótimo, parabéns. Obrigado pela indicação dos livros. Tem colegas aqui orgulhosos de você, a Kézia, que foi a que te convidou para fazer formação em psicanálise, né? O pessoal está aqui, eles ficaram tão empolgados com a sua apresentação que eu acho que apresentou tão bem que nem restou perguntas, eu acho que é isso. Isso, muito corajoso. Pessoal, quem quiser falar, pode abrir o microfone. A pessoa que está usando o nome de Juan Mateus, eu não sei quem que pode falar. Levantou a mão, fica à vontade, pode perguntar. Às vezes colocou lá sem querer, né? Oi, Lúcio, boa noite. O Saulo falando. Boa noite. Ontem não deu para responder sua pergunta, né, Saulo? Aproveita e vai à forma. Primeiramente, saudações positivas a todos. Claudson, parabéns. Show de bola. Orgulho de ter convivido na T4 contigo. Então, mostra aí como você sobressaiu e a nossa turma está muito bem representada. Uma dúvida que eu queria entender, se você conseguir me ajudar, como é que era a relação dele com a babá e a mãe? Porque parece que ele tinha uma relação muito mais próxima com a babá do que a própria mãe. E o pai era visto como uma figura mais, uma figura distante, autoritária. Então, a mãe, a babá assumia uma função mais materna, que ajudou nesses complexos que você falou, ou como é que era essa relação? Como é que me ajuda nisso, por favor? Obrigado, Saulo, pelas palavras também da turma aí, todinha, da Kézia, realmente, que me indicou, a gente conversou, né, sobre esse curso. Obrigadão, Kézia, obrigado pelas palavras. Então, bora lá. O pai e a mãe, eles ficavam bem distantes, né, de Companhia. Eles geralmente ficavam um bom tempo numa fazenda, né, distante, e quem cuidava mesmo era a babá. Inclusive, ele se identifica com muitos dos criados. Tem um criado mudo lá, que ele tem compaixão, que levava água. Há muitas coisas que acontecem assim dentro desse contexto onde os pais estão mais distantes. Uma coisa que aconteceu também foi que a mãe, ela tinha o ventre baixo. E ele associou que os problemas intestinais que ela tinha, ali na cabeça dele eram intestinais, né? Que ela tinha era relativo a o que o pai fez com ela na cena primária.
E ele, em algum momento lá, começou a ter problemas intestinais. Aí tem toda uma história que dá... Aí só essa história do intestino dá muitos artigos. Mas ele associa, tem uma questão da diarreia que a mãe dele fala, que aí sai no sangue, aí ele tem o complexo ali da morte, o medo de morte. Há muito assunto nessa história. Então, assim, é interessante porque quando a gente vê algo muito pontual, assim, as pessoas falam só, o homem dos lobos é aquelas árvores, os lobozinhos ali, aí tem a cena primária e tal, mas há muito material para se tratar. Então, assim, há um fato também que acontece quando a mãe, que era atendida por um médico da família por conta desse problema dela, vai embora, a mãe acompanha esse médico até a estação de trem, né? E Pancaiás estava com a mãe. E aí estava segurando a mão lá, e aí a mãe dele fala assim, eu não posso mais viver assim. Daí, quando aquela parte lá que ele começou a fazer cocô na cama, não sei o que, tal, mais para frente ele faz isso, não mais na cama, não num ambiente isolado, mas onde várias pessoas vêm. E ele fala a mesma frase que a mãe fala, né? Eu não posso mais viver mais assim. Então, há uma identificação com a mãe, e no sentido de que eu estou no lugar da mãe para ser possuído pelo pai. Então, assim, a questão da passividade, né? Então, Freud vai tratar muito dessa questão da metasexual, que eu até falei lá no início. Então, assim, eu tentei até correr aqui, mas há muita coisa para ser dita, né? Então, é coisa para ser estudada, talvez aí uma semana inteira, né? Tem muito assunto ali, muitas coisas que a gente pode pegar assim e tratar. Se a gente pegar só a questão do tempo, né, que Freud, na prática psicanalítica, porque qual era a outra questão, né? Como o Pankhaev era russo e Freud alemão, Freud vai falar que ele teve dificuldades, ele é bem sincero no relato dele, né? Tive dificuldades com ele, né? E aí, mais para frente, ele fala assim, eu tive que determinar um prazo de fim do tratamento. E aí as coisas começaram a andar. Pareceu ser algo muito positivo, mas há críticas a rodo sobre isso. Só esse ponto aí, Lacan vai discutir sobre isso lá na frente, outros vão falar, há vários artigos sobre isso também. Então, assim, são vários elementos aqui, eu pulei um monte, né? Eu tive que pensar alguns, mas são muitas coisas. Então, assim, a relação era distante dos pais, depois o pai fica internado, sanatório, a mãe também e tal, e fica ali, né, a babá, é mais o contexto de criados, principalmente a Nani, né, essa babá se chama Nani, que fica ali tomando conta dele. E ele tinha uma paixão, assim, né, ele substituiu a figura do pai ela representou ali o pai em muitos momentos. Tem uma pergunta aqui, aí a gente encerra com essa, por causa do tempo também, viu, Claudson? Mas ela é bastante interessante e vai dar o que falar aqui para você, tá? Da Cristiane. Ela colocou assim, ó. Parabéns, Claudson. Esse caso é repleto de conteúdo. Por favor, fale mais sobre o Édipo invertido, com a mãe sendo o ideal, que é introjetado, e o pai sendo o objeto sexual desejado. Essa questão intestinal dele, a regressão à fase anal, parece ter muito a ver com a cena do coito anal que ele presenciou, introjetando a mãe. Se você achou complicado do jeito que ela colocou, ela pode falar aqui para a gente, fica até melhor. Colocar com outras palavras. Assim, na verdade, ele realmente quis, pelo tudo que foi elaborado ali, se colocar no lugar da mãe, né? Assim, como um lugar de prazer. E aí, por que o ético invertido, né? Porque geralmente o, o menino, o masculino, ele deseja a mãe, né? E aí, na verdade, ele não deseja a mãe, ele se coloca no lugar da mãe, né? Então, assim, então ele quer ser objeto do pai.
Então, a questão ele quer ser, é o terceiro item ali daqueles três, né? Então, assim, não é a mãe o objeto. Então, assim, não há aquela questão da castração, né, do pai, que seria o normal, né? Então, é invertido nesse sentido, de que foi o que eu entendi. Se quiserem colaborar, tudo bem, a gente está aqui para aprender. Estou também. E sobre a outra pergunta, Lúcia, o que é que fala mais? Tá em silêncio, Lúcia. Ah, tá. Questão intestinal, né? Sim, tem a ver, sim, com a questão tem a ver com a mãe, inclusive aquilo que eu citei, né, daquele problema que ela tinha, que era o ventre baixo, que fala, eu não posso mais viver assim. Esse momento aí é que Freud faz a ligação como sendo, eu também poderia ser consumido pelo pai. Ele fala assim, essa coisa que aí é como se a gente estivesse pensando, né? Isso que minha mãe tem, que tem hemorragia, pode estar ligado à desinteria que os meninos têm e às vezes tem sangue nas minhas fezes, que eu posso até morrer. Então a ligação aí também tem a ver com o intestino da mãe, porque ele pensava que era o problema da mãe era no intestino. E ele vai ter vários problemas intestinais, sim. Ele faz essa associação também. Lúcio, tá sem som. Como o próprio Claudson colocou, né, pessoal, é muito assunto, né, que esse momento aqui que ele trouxe para a gente, o caso do Homem dos Lobos, seja apenas um momento para despertar sua curiosidade, fazer com que você vá lá no material de Freud e leia, e pesquise mais, pesquise inclusive outros autores que falam esse assunto. Se você entrar ali no YouTube, você verá vários youtubers, né, vários psicanalistas falando desse assunto, se eu não me engano até o Alexandre Simões também fala. Então, assim, pesquise e corra atrás, que esse é um estudo de caso muito interessante, não esse, mas todos os outros, que vale a pena ser aprofundado. O nosso objetivo ele foi alcançado, que foi apresentar esses casos clássicos de Freud, né, e mexer com a nossa curiosidade, com a nossa vontade de conhecer e aprender mais. Então, você está muito de parabéns, Cláudio, por toda a riqueza que você trouxe, né, e toda a luta que você teve também contra a tecnologia aí, mesmo assim conseguiu sair muito bem. E, pessoal, convidando vocês, hoje é apenas o segundo dia, nós ainda temos mais 3 estudos interessantíssimos. Amanhã teremos a psicanalista Mabel Tourinho, que estará trazendo um caso que ele é pouco conhecido, a gente quase não ouve falar desse caso, que é um caso que aborda a homossexualidade, né, feminina, atendida por Freud, tá? A da Sidonie, tem um sobrenome um pouquinho difícil de pronunciar. Então, eu aguardo vocês amanhã às 19h30. Ouvi falar que a Mabel está super empolgada e animada para estar apresentando esse estudo de caso aqui amanhã e que ela está preparadíssima. Então, pessoal, esse mesmo horário nós aguardamos vocês e depois, né, nós vamos ter ali na quinta-feira a nossa querida Leoneide também trazendo um estudo assim, maravilhoso, se eu não me engano, é o Pequeno Hans, se eu não me engano, tá? E na sexta-feira, o Júlio André falando sobre a Hannah O, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã. Um grande abraço, fique com Deus, boa noite, bom descanso e muito obrigado, Claudson. Tchau para vocês. Obrigado, Lúcio. Um abraço. Tchau. Tchau.